Salve Maria! Olá amigos, bem-vindos a mais esse vídeo do canal Padre Lúcio Sesquim. Nós estamos lendo a Bíblia juntos, começando do seu centro, que é o Evangelho de Mateus, começando da Boa Nova, o Novo Testamento. Hoje nós vamos ler o capítulo 26 de São Mateus, que faz parte do grande centro da nossa fé. Aliás, durante todo o ano litúrgico, nós temos o ápice do ano litúrgico, que é o Tríduo Pascal, a morte e a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, a partir do capítulo 26 até o capítulo 28 de Mateus, nós vamos ler a paixão e a ressurreição de Jesus. Neste capítulo 26, vamos então dar início a esse momento em que nosso Senhor derrama todo o seu sangue por amor por mim e por você. Antes de começarmos, se inscreva aqui no canal, porque é muito importante, não custa nada. E toda vez que você se inscreve, você ajuda o canal a receber mais pessoas que também assistem aos vídeos de maneira gratuita. E esse conteúdo tem feito bem para muitas pessoas. São milhares de pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus. Deixe também o seu like e ative o sininho para as notificações, porque toda vez que um novo vídeo for lançado, você receberá a notificação também. Vamos então agora ao capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Quando Jesus acabou todos esses discursos, disse a seus discípulos: Sabeis que daqui a 2 dias será a Páscoa, e o Filho do Homem será traído para ser crucificado. Então os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo reuniram-se no pátio do sumo sacerdote, chamado Caifás, e deliberaram sobre os meios de prender Jesus por astúcia e de o matar. E diziam: Sobretudo não seja durante a festa, poderá haver um tumulto entre o povo. Encontrava-se Jesus em Betânia, na casa de Simão o leproso. Estando à mesa, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro cheio de perfume muito caro e derramou-o na sua cabeça. Vendo isso, os discípulos disseram indignados: Para que esse desperdício? Poderia vender este perfume por um bom preço e dar o dinheiro aos pobres. Jesus ouviu-os e lhes disse: Por que molestais esta mulher? É uma ação boa o que ela me fez. Pobres vós tereis sempre convosco, a mim, porém, nem sempre me tereis. Derramando esse perfume em meu corpo, ela o fez em vista da minha sepultura. Em verdade eu vos digo, em toda parte onde for pregado este evangelho pelo mundo inteiro, será contado em sua memória o que ela fez. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e perguntou-lhes: Que quereis dar-me? E eu vou-lo entregarei. Ajustaram com ele 30 moedas de prata. E desde aquele instante procuravam uma ocasião favorável para entregar Jesus. No primeiro dia dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram-lhe: Onde queres que preparemos a ceia pascal? Jesus lhes respondeu: Ide à cidade, à casa de um tal, e dizei-lhe: O mestre manda dizer-te: Meu tempo está próximo. É em tua casa que celebrarei a Páscoa com meus discípulos. Os discípulos fizeram o que Jesus tinha ordenado e prepararam a Páscoa. Ao declinar da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos. Durante a ceia, disse: Em verdade vos digo, um de vós me há de trair. Com profunda aflição, cada um começou a perguntar: Sou eu, Senhor? Respondeu ele: Aquele que pôs comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Seria melhor para esse homem que jamais tivesse nascido. Judas, o traidor, tomou a palavra e perguntou: Mestre, serei eu? Sim,
disse Jesus. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, benzeu-o, partiu-o e o deu aos discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Digo-vos, doravante não beberei mais desse fruto da vinha, até o dia em que o beberei de novo convosco no reino de meu Pai. Depois do canto dos salmos, dirigiram-se eles para o Monte das Oliveiras. Disse-lhes então Jesus: Esta noite serei para todos vós uma ocasião de queda, porque está escrito: Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersadas. Mas, depois da minha ressurreição, eu vos precederei na Galileia. Pedro interveio: Mesmo que sejas para todos uma ocasião de queda, para mim jamais o serás. Disse-lhe Jesus: Em verdade te digo, nesta noite mesma, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Respondeu-lhe Pedro: Mesmo que seja necessário morrer contigo, jamais te negarei. E todos os outros discípulos diziam-lhe o mesmo. Retirou-se Jesus com eles para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: Assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E tomando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então: Minha alma está triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantou-se um pouco e, prostrando-se com a face por terra, assim rezou: Meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice. Todavia, não se faça o que eu quero, mas sim o que tu queres. Foi ter então com os discípulos e os encontrou dormindo, e disse a Pedro: Então não pudestes vigiar 1 hora comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Afastou-se pela 2ª vez e orou, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Voltou ainda e os encontrou novamente dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Deixou-os e foi orar pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Voltou então para os seus discípulos e disse-lhes: Dormi agora e repousai. Chegou a hora. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos! Aquele que me traz está perto daqui. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, e com ele uma multidão de gente armada de espadas e cacetes, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. O traidor combinara com eles este sinal: Aquele que eu beijar é ele, prendei-o. Aproximou-se imediatamente de Jesus e disse: Salve, mestre! E beijou-o. Disse-lhe Jesus: É então para isso que vens aqui? Em seguida adiantaram-se eles e lançaram mão em Jesus para prendê-lo. Mas um dos companheiros de Jesus desembainhou a espada e feriu um servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Jesus, no entanto, lhe disse: Embainha tua espada, porque todos aqueles que usarem da espada, pela espada morrerão. Crês tu que não posso invocar meu Pai, e ele não me enviaria imediatamente mais de 12 legiões de anjos? Mas, como se cumpririam então as Escrituras, segundo as quais é preciso que seja assim? Depois, voltando-se para a turba, falou: Saístes armados de espadas e porretes para prender-me,
como se eu fosse um malfeitor. Entretanto, todos os dias estava eu sentado entre vós, ensinando no templo, e não me prendestes. Mas tudo isto aconteceu porque era necessário que se cumprissem os oráculos dos profetas. Então os discípulos o abandonaram e fugiram. Os que haviam prendido Jesus levaram-no à casa do sumo sacerdote Caifás, onde estavam reunidos os escribas e os anciãos do povo. Pedro seguia-o de longe até o pátio do sumo sacerdote. Entrou e sentou-se junto aos criados para ver como terminaria aquilo. Enquanto isso, os príncipes dos sacerdotes e todo o conselho procuravam um falso testemunho contra Jesus a fim de o levarem à morte, mas não o conseguiram, embora se apresentassem muitas falsas testemunhas. Por fim, apresentaram-se 2 testemunhas que disseram: Este homem disse: Posso destruir o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. Levantou-se o sumo sacerdote e lhe perguntou: Nada tens a responder ao que essa gente depõe contra ti? Jesus, no entanto, permanecia calado. Disse-lhe o sumo sacerdote: Por Deus vivo, conjuro-te que nos digas se és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: Sim. Além disso, eu vos declaro que vereis doravante o Filho do Homem sentar-se à direita do Todo-Poderoso e voltar sobre as nuvens no céu. A essas palavras, o sumo sacerdote rasgou suas vestes, exclamando: Que necessidade temos ainda de testemunhas? Acabastes de ouvir a blasfêmia. Qual o vosso parecer? Eles responderam: Merece a morte. Cuspiram-lhe então na face, bateram-lhe com os punhos e deram-lhe tapas, dizendo: Adivinha, ó Cristo, quem te bateu? Enquanto isso, Pedro estava sentado no pátio. Aproximou-se dele uma das servas, dizendo: Também tu estavas com Jesus o Galileu. Mas ele negou publicamente nestes termos: Não sei o que dizes. Dirigia-se ele para a porta a fim de sair, quando outra criada ouviu e disse aos que lá estavam: Este homem também estava com Jesus de Nazaré. Pedro, pela 2ª vez, negou com juramento: Eu nem conheço tal homem. Pouco depois, os que ali estavam aproximaram-se de Pedro e disseram: Sim, tu és daqueles. Teu modo de falar te dá a conhecer. Pedro então começou a fazer imprecações, jurando que nem sequer conhecia tal homem. E neste momento cantou o galo. Pedro recordou-se do que Jesus lhe dissera: Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E saindo, chorou amargamente. Meus amigos, este é o capítulo 26 do Evangelho de São Mateus. Nós estamos lendo a Bíblia juntos e eu gostaria que você deixasse aqui nos comentários qual é a passagem que mais tocou o seu coração. Estamos vendo um Deus de amor que, por pura inveja, por motivos torpes, inclusive por falsidade, falso testemunho, é acusado. Jesus, assumindo a nossa humanidade, sofre o que muitos também de nosso mundo também sofrem hoje. Falsas acusações, inveja, calúnia. Isso no tempo de Jesus também existia. Quanto ódio, quanto rancor. Deixe nos comentários o que mais tocou o seu coração e façamos uma prece também para que as pessoas tenham uma verdadeira conversão do coração. Nós também convertamos o nosso coração para que não sejamos como essas pessoas que muitas vezes, com até hipocrisia, acusam, batem, cospem, mas não reconhecem que de fato aquele homem era o Filho de Deus e não tinha feito nada na vida além de promover o bem e de salvar as pessoas. Se inscreva aqui no canal Padre Lúcio Sesquim, deixe o seu like, o seu joinha e ative o sininho para as notificações. No próximo vídeo vamos ler o capítulo 27.
Deus te abençoe. Salve Maria!